Olá, eu me chamo Roberto Carlos, sou professor de língua estrangeira, graduado em letras com habilitação em língua inglesa, sou pós-graduado em metodologia de ensino, tenho o diploma da Faculdade de Cambridge, já fiz intercâmbio cultural. Estou aqui hoje para apresentar-lhe o meu novo projeto. Trata-se de um curso de inglês para médicos, acadêmicos de medicina e demais profissionais da saúde. Então, pessoal, vamos à apresentação da nossa apostila do nosso curso de inglês específico para médicos e acadêmicos de medicina. Aqui está a capa. O nosso curso, ele será trabalhado as 4 habilidades da língua inglesa. Listening, você vai treinar o seu ouvido. Reading, para você desenvolver a sua leitura. Talvez você precise de muita leitura na sua atividade profissional. Writing, escrever, ajuda bastante. E o speaking, que é o falar. Você receber pessoas estrangeiras, você ter condição de, com segurança, participar de reuniões em inglês, participar de videoconferências. As 4 habilidades serão trabalhadas no nosso curso. O listening, você ouvirá o áudio e vai fazer uma atividade. Essa atividade, para não tornar algo cansativo, para não ficar algo assim muito sacal, a realidade é essa, eu bolei algumas formas distintas de você praticar o listening. Vamos ver algumas delas, só para você ter uma ideia. Por exemplo, no capítulo 1, tirei lá só para te mostrar. Você vai ouvir o áudio e você vai completar o espaço em branco para mim. Lembrando, gente, que não é ouvir uma vez só e já completar. Você pode ouvir mais de uma vez. Talvez algumas coisas você vai entender, outras outras palavras você não vai entender. Então não se desespere. Isso aqui é só para você ter uma ideia das formas distintas que trabalhamos a habilidade listening. Hello, George. Please have a seat. Now, what can I do for you? My chest seems much the same, Doctor. Let's have a listen. Well, it sounds a lot clearer now. I'm not sure. I feel exhausted all the time and I never feel like eating. Well, the antibiotics tend to lessen the appetite, but you're still eating something every day. Oh, I just pick at the odd thing. This is the 3rd course of tablets I'm taking and they're having no effect. Depois, o que a gente espera de você? Completar os espaços em branco aí. Então foi isso aí que foi falado no texto. Uma outra forma de trabalhar o listening. Eu dou o listening para você, tá aí todinho aí na sua tela, vai estar na sua apostila, e você vai marcar para mim o X da palavra que você entender. Eu procurei, obviamente, colocar palavras assim que têm um som muito parecido. Vamos ver um exemplo. Audio 3.4. Can you tell me how your periods have been over the past 2 years or so? I had a hysterectomy about 8-9 years ago. 1999? Yeah, it was 1999. I had those, what do you call them? Oh, fibroids. Fibroids, that's it. And so my periods were really painful till then. I've not had a period since, obviously. And can you tell me when you started your periods? 11, I think. Yes, it was. I'd just started secondary school. Uh-huh. Have you had any abdominal pain? Nope. Então, outro exemplo. Aí, você vai marcar o X para mim nas opções corretas. Também uma forma de trabalhar o listening. Tem outra forma? Temos. De certa forma também é marcar X. Só que agora eu já coloquei de um formato diferente, mas a ideia é a mesma. Vamos lá, só para você ter uma ideia? Audio 5.1. A. If you could stand up for me, please, Julie, I'd like you first to try to bend your left knee, very gently. Like this? That's right, as if you're trying to touch your bottom with your heel. Fine, thank you. You can put your foot down now. Okay, I'd just like you to lift your left leg as high as you can. Então as perguntas aí. Então, ele pede para ela levantar, né? Tentar dobrar o joelho esquerdo
as high as she can, o mais alto que ela puder. Então você vai ouvindo e vai marcando X aí para mim também. Ou você também pode ouvir o áudio e marcar falso ou verdadeiro. Audio 2.2. Hello, Sarah. I'm Dr. Linley. How have you been feeling? Not so bad, but I'm still very hot. Can you tell me a bit more about it? Well, I've been having these hot spells for about 2 months now. 2 months? 2 months, okay. Any other symptoms? Yeah, I shake and sweat and, yeah, especially at night. Right, okay. Do you have any muscular pain? Yeah. Whereabouts? I don't know, all over. Any pain in your joints? Yes, it flares up every so often. Just here. Então tá aí, o áudio, e você vai marcar falso ou verdadeiro. Comentando só as falsas rapidinho, a Sarah, ela não está se sentindo bem, então é falsa, a primeira. A terceira, ela fala, é tonight, né? Ela realmente está sentindo tremedeiras e sudorese, mas à noite, não de manhã cedo. E a última, ela não tem dor na junta, sim, ela fala que está com dor na junta. Então mais uma forma de trabalhar o listening. Ok? E a outra forma, eu te dou o listening e te faço umas perguntas. Então, o que a Mary faz, né? Se ela trabalha em tempo integral, do que ela está sofrendo. E você vai ouvir o áudio e vai responder para mim as perguntas. Tem depois também, vou passar aqui agora só para não me estender muito, mas é uma outra forma de trabalhar o listening. Você vai ouvir uma parte e vai escrever a parte que o outro personagem ele fala. Tá bom? Nesse aqui no caso, ele falaria isso daí. Support networks. Can you elaborate, Risa? Vocês iam ouvir lá e escrever. Uma outra parte muito legal, muito interessante, aquela parte assim que você sente que realmente você está aprendendo, que você está compreendendo do que se passa, o código da língua já está claro na sua cabeça aí, é as nossas aulas de DVD. Bom, eu não tenho como me alongar muito, porque é um pouquinho grande essa aula aqui, a demonstração dela. Então, o que eu fiz? Eu fiz a aula, tá lá no YouTube, nesse link aí. Depois dê uma olhadinha lá, você vai ver uma aula. Elas podem variar muito, tá? Tem aula de 7 minutos, tem de 2, de 4, de 5. São, se não me engano, 6 ou 8 aulas, me fugiu agora rapidinho a memória, de DVD. Então, acesse esse link aí que você vai assistir a aula, tá lá demonstrativa para você. Junto, eu coloquei também em PDF a atividade que você vai fazer depois de assistir ao vídeo. E caso você não entenda, de repente, poxa, a médica está falando muito baixo, a paciente está falando muito baixo, eu coloquei a descrição das falas lá para você também. Então tá muito bacana, tá muito jóia. Não deixe de assistir essa aula de DVD para você ter ideia de como elas se processaram no nosso curso. DVD. Na habilidade do reading, o texto, pessoal, ele é todo trabalhado inicialmente antes da efetiva tradução. Com a minha experiência como professor de língua inglesa, quando eu dava aula de tradução de texto, normalmente eu fazia como 99% dos professores fazem. Assentava e traduzia os textos para os alunos. Então o aluno ia ouvindo e acompanhando, anotava uma palavra ou outra lá que ele não sabia, e assim ia. Só que era uma coisa que me incomodava muito. Eu não sentia um efetivo aprendizado do aluno com o texto. Então o que eu bolei para a gente fazer? Nós, antes, vamos trabalhar todo o vocabulário antes da efetiva tradução. Por exemplo, então vai começar sempre assim, understanding the text, entendendo o texto antes da leitura. O primeiro texto da apostila é um texto que fala sobre 2 consultas. Então tá aqui, ó, separei as palavras, vocês vão traduzir. Vamos discutir isso aí, você pode consultar as palavras se você não souber. Uma outra forma, eu já te dei agora as palavras aí do texto e à direita eu já botei a tradução. Você vai ligar a coluna para mim. Por exemplo, número 1 ali, skin lesions, lesões na pele. Então aí na linha 7 aí você vai lá e coloca o número 1. E assim vai fazendo com todas as demais palavras. Eu separo os verbos dos textos. Então nós vamos trabalhar verbo regular, você vai conjugá-lo para mim, vai me dar uma tradução.
os verbos irregulares. Então, você vai me dar o passado dele, o particípio dele, o significado. Eu pego algumas palavras do texto e faço esse exercício aí. Você vai me dar o antônimo, o sinônimo, se elas estão relacionadas, se elas não têm relação. Esse aqui, por exemplo, ele não tem o sinônimo, mas alguns têm. Então, por exemplo, número 1, when I was 14. When I was 14 years old. É a mesma coisa praticamente. Então, elas estão relacionadas. Você vai e coloca a letra R para mim aí. E assim, para as demais palavras aí. Eu separo também os adjetivos. A gente trabalha adjetivo. Eu te peço comparativo dele, te peço superlativo, te peço tradução, te peço aumento gradual. Por exemplo, old é velho. Eu quero falar cada vez mais velho. Como é que eu falaria isso em inglês? É todo ele trabalhado antes de traduzir o texto. Aí, para finalizar, eu sempre tenho alguma coisa que me chama a atenção no texto. Uma palavra, um tópico gramatical que eu acho importante a gente comentar. Então, nós vamos rever verbos modais, conjunções. Nesse texto, a palavra enough, ela me chamou a atenção. Porque a palavra enough, se você tiver um adjetivo ou um advérbio, você coloca essa palavra depois deles. Se você tiver um substantivo, é antes dele. Então, é sempre assim, uma explicaçãozinha rápida, um exercíciozinho rápido, já está aí com o gabarito, tá? Para você ver como é que é. E depois, a efetiva tradução do texto. Na sequência, nós temos o writing. A habilidade de writing é desenvolvida ao longo da apostila. Então, né, vários exercícios, você vai escrevendo, você vai completando, então você já vai automaticamente aí desenvolvendo essa habilidade. Na habilidade speaking, que essa é bacana, né? Falar inglês é muito, muito bacana, é muito... é um status bacana que a pessoa tem. Então, como eu estava falando, as aulas serão ministradas, né, parcialmente em inglês, isso é importante também a gente falar. Eu não dou aula 100% falando em português, nem 100% falando em inglês. Então eu vou dosando, mas muito falando inglês. E você, às vezes, eu dou uma explicação em português, às vezes eu repito o que eu acabei de falar em português e em inglês, então você já sabe o que eu estou falando, você vai associando. E eu também bolei algumas atividades próprias nas lições de speaking, tá bom? Nas aulas de DVD de textos também já tem alguma coisa lá para a gente conversar. Eles te perguntam o que você acha dessa situação, você já passou por uma situação semelhante. É muito interessante. Quando nós terminarmos a 13ª lição da apostila, teremos umas aulas específicas de conversação. São 5 ou 6 aulas de conversação. Botei uma aqui só para você ter uma ideia, tá bom? Quem já fez aula de conversação, não sei se concorda com o que eu vou falar, mas é uma aula muito bacana, uma aula prática, uma aula tranquila, uma aula que as pessoas ficam relaxadas. Eu coloquei 10, 11 perguntas aí. Gente, às vezes eu não consigo ler todas as perguntas, porque uma coisa vai puxando a outra. Uma pessoa responde aqui, uma outra fala uma outra coisa ali, aquela que ela falou puxa uma outra coisa, que lembra uma outra pessoa e a gente vai. Tá bom? Então tá aí um exemplo das nossas aulas de speaking. Bom, para fechar, falando rapidinho aqui, a nossa apostila é composta por 13 capítulos. O curso dura aproximadamente 7 meses. O curso ele é online. Se houver um interesse de algum grupo em fazer uma aula presencial, é possível também, mas aí envolvem outras negociações, a gente conversaria sobre isso. O que é possível é. Nossos encontros são semanais, uma única vez por semana, de 90 minutos, 1h30 de aula. O material é exclusivo, feito por mim, pesquisado por mim, desenvolvido por mim. As turmas são tarde, noite e aos sábados. Se você tiver alguma outra dúvida, alguma informação adicional, entre em contato comigo. O meu zap está aí. Eu aguardo a sua dúvida aí, o seu retorno, o seu interesse no curso, tá bom? Bom, eu vou terminar por aqui. Muito obrigado. Estarei esperando por vocês. Juntem-se a nós e vamos aí desenvolver o seu inglês, tá bom? Um forte abraço. Estou esperando seu contato. Tchau.